Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vou fazer agora aqui nesse momento a correção da nossa primeira avaliação diagnóstica que eu apliquei para vocês no dia 16 de março. Eu vou fazer aqui como se eu fosse um aluno, né, para vocês, até para quem ainda não sabe mexer muito bem nos formulários do Google, aprender aí a mexer nesses formulários que são bem fáceis. Então aqui no caso, e depois quando eu terminar a prova vai aparecer a minha pontuação. Então aqui no caso eu vou preencher o meu e-mail, eu vou colocar aqui meu e-mail pessoal, aí meu nome eu vou colocar aqui, professor Robert, e aqui agora eu posso começar a fazer as questões, beleza? A gente vai começar então peço aí que vocês prestem atenção, né, até para vocês, no caso, já tirarem dúvidas dos próximos formulários. Esse texto aqui vai valer tanto para a questão 1 quanto para a questão 2. Eu tenho aí um anúncio publicitário, né, é um anúncio aí que fala sobre a prevenção contra o mosquito da dengue e diz assim: se você deixar o mosquito da dengue, o mosquito da dengue vai cair matando. E aí vocês observam aí que esses mosquitos, eles estão como se fossem kamikazes, né? Que são aqueles soldados lá da época da Segunda Guerra Mundial, acho que japoneses, que eles se matavam, né? Se atiravam, jogavam os aviões, né, nas outras bases inimigas. É bem parecido com isso aqui. Essa foi a estratégia aí da Alumar, né, ao promover esse anúncio. Então vamos à primeira questão. Qual é o objetivo do cartaz? Divulgar um programa de saúde da família, orientar as pessoas sobre como agir caso alguém da família esteja com dengue, informar os sintomas da doença causada pelo mosquito transmissor da dengue, conscientizar as pessoas para eliminarem os focos do mosquito transmissor da dengue, criticar as pessoas que não protegem suas famílias contra o mosquito transmissor da dengue. Observem aí que ele fala, né? Se você deixar o mosquito da dengue, vai cair matando. Então, como é que a gente pode impedir que esse mosquito venha sobre nós, sobre nossos familiares? Como a gente sabe, né? Não deixando água parada, porque eles se desenvolvem na água parada, deixando tudo limpo, né? Bueiros, vasos, tampas, né? Garrafas têm que ficar emborcadas. A gente tem que tirar o máximo de água parada possível da casa. Então isso é uma espécie de conscientização para eliminar esses focos do mosquito transmissor. Essa alternativa aqui seria correta, beleza? Se você deixar o mosquito, se você deixar o mosquito da dengue vai cair matando. A oração entre aspas expressa o quê? Uma ordem, um desejo, uma causa, uma condição ou um pedido. Esse se, ele é uma conjunção adversativa condicional, né? Ele expressa justamente essa condição, né? Porque o mosquito só vai cair matando caso eu condicione a isso, né? E como é que eu vou... Qual é a condição para isso? Para que ele venha cair matando, venha me atingir? É eu não eliminar os focos. Então isso é uma condição, né? Esse se é condicional. Então essa aqui seria a alternativa correta. Aí o texto para as questões 3 a 5 eu vou ler para vocês. Gente é bicho e bicho é gente. Querido diário. Vou aumentar um pouco mais aqui para ficar melhor a leitura. Não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. Fui ontem à cidade com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana, e eu fiquei chateada. Eu vi um homem, um ser humano igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele estava procurando? Ele buscava no lixo restos de alimento. Ele procurava comida. Querido diário, como pode isso? Alguém revirando uma lata cheia de coisas imundas e retirar dela algo para comer, pois foi assim mesmo, do jeitinho que estou contando. Ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Arc! Devia estar horrível, mas o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos.
Na mesma hora, querido diário, olhei assustadíssima para a mamãe. Ela compreendeu o meu assombro. Virei para ela e perguntei: Mãe, aquele homem vai comer aquilo? Mamãe fez um sim com a cabeça e em seguida continuou: Viu? Entende por que eu fico brava quando você reclama da comida? É verdade. Muitas vezes eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga. E larguei no prato 2 vezes um montão de repolho que eu odeio. Puxa vida, eu me senti muito envergonhada. Vendo aquela cena, ainda me lembrei do Pó, nosso cachorro. Nem ele come uma comida igual àquela que o homem buscou do lixo. Engraçado, querido diário, o nosso cão vive bem melhor do que aquele homem. Tem alguma coisa errada nessa história, você não acha? Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida limpinha? Como pode, querido diário, bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho? Naquela noite eu rezei pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha e jamais deixa de atender os meus pedidos. Só assim eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz. Esse texto aqui é um texto antigo do padre Antônio Oliveira, mas é uma realidade que todo mundo ainda observa, né, no nosso dia a dia. Eu peço que vocês até façam uma reflexão, todos nós possamos fazer uma reflexão em relação à quantidade de comida que a gente coloca fora, né? E essa comida muitas das vezes ela vai diretamente para o lixo, né? E quando não é incinerada, não vai, no caso, para os lixões, para os aterros. As pessoas que passam fome nas ruas, os mendigos, pessoas que estão em situação de rua, elas realmente comem aquela comida que apodrece, né? Vocês já viram uma comida como fica no lixo, né, gente? Começam a vir os vermes, a comida fica espumando, né? Então, tem pessoas que comem aquilo ali já está totalmente infeccionado, né? Porque no lixo vão outras coisas. Então, pessoal, é interessante, e não é só interessante, mas é importante, a gente precisa ter consciência do que a gente coloca no prato, né? Se vocês, no caso, gostam de comer muito, então tudo que o pai de vocês, a mãe, colocar no prato, comam de tudo, gente, não deixem nada. Não é que no caso a gente não possa ajudar essas pessoas, mas isso não é uma forma de ajuda, porque ninguém merece comer comida do lixo. O certo é não colocar comida fora, o certo é ajudar essas pessoas, no caso não é uma nossa responsabilidade, a gente pode ajudar do jeito que a gente puder ajudar, mas cabe aos governos, né, às autoridades fazerem isso, né, tratarem essas pessoas com dignidade. Mas a nossa parte, o que a gente pode fazer é realmente não desperdiçar, né, porque é muito desperdício de comida no mundo inteiro e muita gente passando fome. Vamos agora às questões, após essa reflexão. Então aqui a pergunta é o seguinte: após a leitura do texto, pode-se concluir que o título indica o quê? Bicho é superior a gente? Gente e bicho são seres diferentes? Bicho e gente são animais racionais? Bicho e gente se confundem? Gente é superior a bicho. Qual seria aqui a resposta correta que nós podemos concluir, né? A gente pode concluir que gente e bicho são seres... Perdão. A resposta correta é: bicho e gente se confundem. Essa aí seria a resposta correta, né? Foi a confusão que ela criou ali. Como é que ela falou? Como é que pode o meu cachorro, que é um cachorro que não é um ser humano, que não é semelhante a mim, viver melhor do que esse homem, que é um meu par? Como assim era o par dela? É semelhante a ela, é um ser humano. Então, essa aí seria a resposta. Essa é a conclusão do texto, né? A conclusão que o texto fala, né? O título é gente é bicho e bicho é gente, né? Não era para ser assim, mas infelizmente em algumas realidades, em muitas realidades é. Em uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana, foram usadas reticências com a intenção de quê? Dar fim à linha de pensamento da narradora, a qual se mostra indiferente ao que viu. Ela não se mostrou indiferente, né? Demonstrar que a narradora está em dúvida, pois tem a sensação de que o que viu é um sonho. Não, ela não estava sonhando, né? Infelizmente ela estava realmente vendo aquela cena. Demonstrar que a narradora encontrou todos os adjetivos possíveis para expressar suas dúvidas diante do que viu.
Também não, ela ficou sem entender muito bem o que estava acontecendo, né? Demonstrar uma interrupção na linha de raciocínio da narradora que se mostra... Então, demonstrar que a narradora encontrou todos os adjetivos, não, isso aqui já respondemos, né? Ela não encontrou, ela ficou, na verdade, bastante impressionada com tudo aquilo. Demonstrar uma interrupção na linha de raciocínio da narradora que se mostra afetada ela não se mostrou positivamente afetada, pelo contrário, né? Ela ficou impressionada com aquela cena. Demonstrar que a narradora não consegue mais encontrar adjetivos que possam expressar seu choque. Essa aqui é a alternativa correta. Muito bem, vamos para a nossa última questão. Quando eu finalizar o questionário, vocês vão ver que vai aparecer ali a minha pontuação. Então vamos lá. A minha última questão é essa aqui. Em uma coisa horrível, horripilante, nesse segmento do texto, o termo horripilante é mais intenso que horrível. Assinale a alternativa em que o segundo termo expressa mais intensidade do que o primeiro. Então aqui ele quer para nós expressarmos para nós marcarmos a alternativa em que o segundo adjetivo é mais intenso. Aí eu tenho rico, milionário. Quem é mais intenso? É o rico ou é o milionário? Com certeza é o milionário. Essa aqui já é a correta, né? Eu tenho brasileiro e estrangeiro. Não há aqui uma correlação, porque não tem só brasileiro de estrangeiro, né? Tipo, eu chegando nos Estados Unidos eu vou ser estrangeiro. Mas poderia chegar um canadense, um japonês lá que também seriam estrangeiros. Antigo e velho é praticamente a mesma coisa. Imundo e sujo também, assim como iluminado e claro, né? Agora, milionário é mais intenso do que quem é milionário tem mais dinheiro do que aquele que é rico. Então esse foi o nosso primeiro questionário. Vamos agora enviar. Gente, perdão. Sabe por que não tá? Aliás, então pessoal, observem aí que eu já enviei meu formulário. Agora eu vou ver minha pontuação. E aí quem conseguiu aí responder todas essas alternativas que eu marquei tirou o 10. Vamos agora para a nossa segunda avaliação. Bem, pessoal, aqui agora a gente vai responder a nossa segunda avaliação diagnóstica com mais 5 questões. Então eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá no outro formulário. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Já vai aparecer aqui o meu nome e eu posso partir para as questões. Aqui eu tenho um texto para responder todas as 5 questões, viu? Então vamos lá. A palavra tanto tenho falado, tanto que tenho escrito, como não imaginar que sem querer ferir alguém? Como não imaginar que sem querer ferir alguém? Às vezes sinto numa pessoa que eu acabo de conhecer uma hostilidade surda ou uma reticência de mágoas imprudente. Ofício é este viver em voz alta. Às vezes também a gente tem o consolo de saber que alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida de cada dia, a sonhar um pouco, a sentir uma vontade de fazer alguma coisa boa. Agora sei que outro dia eu disse uma palavra que fez bem a alguém. Nunca saberei que palavra foi. Deve ter sido alguma frase espontânea e distraída que eu disse com naturalidade, porque senti no momento e depois esqueci. Tenho uma amiga que certa vez ganhou um canário e o canário não cantava. Deram-lhe receitas para fazer o canário cantar, que falasse com ele, cantarolasse, batesse alguma coisa no piano, que pusesse a gaiola perto quando trabalhasse em sua máquina de costura, que arranjasse para lhe fazer companhia algum tempo. Outro canário cantador, até mesmo que ligasse o rádio um pouco alto durante a transmissão de jogo de futebol, mas o canário não cantava. Um dia minha amiga estava sozinha em casa, distraída, e assobiou uma pequena frase melódica de Beethoven. E o canário começou a cantar alegremente. Haveria alguma secreta ligação entre a alma do velho artista morto e o pequeno pássaro cor de ouro? Alguma coisa que eu disse distraído, talvez palavras de algum poeta antigo, foi despertar melodias esquecidas dentro da alma de alguém. Foi como se a gente soubesse que de repente um reino muito distante,
uma princesa muito triste tivesse sorrido e isso fizesse bem ao coração do povo, iluminasse um pouco as suas pobres choupanas e as suas remotas esperanças. Esse texto aí é do Rubem Braga. Eu tenho aí um vocabulário de apoio para ajudar vocês, né, a entender o significado de algumas palavrinhas, como hostilidade, que é agir como inimigo, é agir com agressividade. Reconciliar é fazer as pazes, tornarem-se amigos novamente. Imprudente é a pessoa que não tem cautela. Vamos às questões? A frase que melhor expressa a ideia principal, qual que é? Sem querer a palavra fere, sempre a palavra é perigosa. Pela palavra vivemos em voz alta, sempre a palavra é impiedosa. Por acaso a palavra ajuda. Então aqui, pelo que nós lemos no texto, a palavra aí que vai melhor expressar a ideia principal desse texto aí seria: por acaso a palavra ajuda, pode ajudar, né? É isso que ele vai falar aqui, né? Alguma coisa que eu disse distraído, talvez palavra de algum poeta antigo, foi despertar melodias esquecidas dentro da alma de alguém. Foi como se a gente soubesse que de repente no reino muito distante uma princesa muito triste tivesse sorrido, e isso fizesse bem ao coração do povo, iluminasse um pouco as suas pobres choupanas e as suas remotas esperanças. Então é basicamente isso, né? A palavra pode, né? Ele fala: agora sei que outro dia eu disse uma palavra que fez bem a alguém. Então aqui ele não fala com muita certeza, mas ele fala, né, dependendo da ocasião, a palavra pode ajudar, como também pode não ajudar, né, gente? A palavra tem que ser bem colocada no tempo correto, né, porque o que a gente fala não volta mais. Então, por acaso a palavra ajuda, essa aí é a correta. Vamos à próxima questão. Diz o seguinte: imprudente ofício é este. O cronista, na citação acima, usa o adjetivo imprudente para qualificar o seu ofício. Por quê? Porque tem de conhecer inúmeras palavras, porque é obrigado a viver em voz alta, porque pode ajudar alguém, porque tem de escrever muito, ou porque pode ferir alguém. Como eu falei para vocês, assim como a palavra pode ajudar, ela também pode ferir. Então, essa alternativa seria a correta. Então, é por isso que o cronista, né, no caso lá o Rubem Braga, ele fala isso, né, que esse é um ofício que por vezes pode ser imprudente se não for usado com cautela essas palavras. Vamos para a nossa próxima alternativa. O texto pode ser dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa aqui praticamente é a base aí do texto dissertativo, né? Quando vocês fazem uma dissertação, basicamente essa é a estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada parte tem uma ideia principal que recebe um título. A introdução compreende o primeiro e segundo parágrafos. O título mais adequado a esse trecho, aqui saiu esse A junto com esse, né? Mas era separado. O título mais adequado a esse texto é qual? Uma palavra que faz bem, uma palavra que surpreende, uma comparação, os efeitos das palavras ou uma analogia. Aqui no caso, o título que mais se adequa aí a esse trecho, né, seria o efeito das palavras. A esse trecho aqui desse texto do Rubem Braga, né? Porque como a gente tem visto aqui, ele quer dizer que as palavras, se forem colocadas de maneira inoportuna, inconveniente, imprudente, sem cautela, elas podem ferir. Mas também elas podem ajudar, né? Também a gente pode levar palavras, dizer coisas no momento correto, de maneira prudente, que vão ajudar essas pessoas. Então, elas podem ter diferentes efeitos de acordo com aquilo que com o momento, né, com o meu emocional, enfim, tudo isso tem que ser contado. Às vezes, sim, uma pessoa que acaba de conhecer uma hostilidade surda ou uma reticência de mágoas. Sentir numa pessoa uma reticência de mágoas significa que a pessoa, no caso, aí vem com alternativas, né? Confessa timidamente que foi magoada,
demonstra pouca mágoa sem dizer nada, mantém-se constantemente calada, interrompe o que estava dizendo magoada ou mantém-se constantemente alerta. Essa provinha aqui era um pouquinho mais difícil que a outra, vocês estão percebendo aí que o texto é um texto um pouquinho mais denso, mais complicado. Mas o que ele quer dizer? Sentir numa pessoa uma reticência de mágoas. Significa que a pessoa o quê? Demonstra pouca mágoa sem dizer nada, porque as reticências fazem isso, né? Quando eu uso as reticências em um texto, eu quero dizer que eu quero, na verdade, dizer para o leitor que eu tinha mais coisas para dizer, mas eu preferi não dizer e usei reticências. As reticências é uma pausa muito, muito, muito longa, na verdade, né? É uma interrupção, na verdade, porque quando eu uso as reticências eu não quero mais falar nada. E aí é basicamente isso, né? Ela demonstra pouca mágoa sem dizer nada. No texto, o ofício de cronista é definido como um ofício de viver em voz alta. Isso significa que para Rubem Braga escrever crônicas. Gente, o que é a crônica? A crônica ela é uma narrativa, como a gente viu lá essa narrativa aqui nesse texto lá em cima, né? Só que ela é uma narrativa que ela é baseada em temas do cotidiano. Geralmente a crônica ela é temporal. Como assim temporal? Porque ela marca o tempo, né? E o que é feito com esse tempo, no caso? Ela geralmente quer passar uma reflexão, né? E ela pode ter personagens fictícios ou reais, só que ela é baseada em temas do cotidiano. É por isso que ela é temporal, porque todo dia vivemos coisas diferentes, situações diferentes, tempos diferentes, né? Por assim dizer. Então, é por isso que o nome é crônica, né? Porque vem de cronos, tem a ver com a questão do tempo. Então, aqui, a pergunta é: no texto, o ofício de cronista é definido como o ofício de viver em voz alta. Isso significa que para Rubem Braga escrever crônicas é falar apenas das coisas do cotidiano, ser conhecido por todo mundo, contar aos outros suas experiências pessoais, escrever tudo o que pensa e sente, não conseguir esconder nada de alguém. É escrever tudo o que pensa e sente. É isso que o cronista faz, né? Isso que ele quer dizer aqui com de viver em voz alta, né? Ofício de viver em voz alta. É escrever aquilo que ele pensa, que ele sente, não esconder nada. Essa aqui é a nossa última questão. Então agora eu posso aí, só vou verificar se eu respondi tudinho. Respondi, agora eu vou enviar. Às vezes ele pede isso daqui, não sei porquê. Aí vocês vão marcar aqui os parquímetros, né? Que é esse aparelhinho aqui. Verificar. Vou ver a pontuação. E aí eu tirei 10, né? Mostrando para vocês aí o gabarito da prova. Quem conseguiu responder desse jeito aí também conseguiu a nota 10. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.